O que acontece no seu cérebro quando você para de ser você mesmo? Existe um momento específico em que a mudança se torna impossível. Não porque você não quer mudar, não porque você não tentou, mas porque o seu cérebro, literalmente, não sabe mais a diferença entre você e os seus pensamentos. Joe Dispenza passou anos estudando pessoas que curaram doenças consideradas incuráveis, pessoas que transformaram suas vidas do zero, do nada. E o que ele encontrou foi algo que vai contra tudo o que nos ensinaram sobre quem somos. A descoberta é simples e devastadora ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não vive. Ela repete. Quando você acorda de manhã, os primeiros pensamentos que surgem na sua mente não são seus. São do seu histórico. Seu cérebro consolidou os padrões neurais do dia anterior, da semana anterior, do ano anterior. E quando você abre os olhos, ele começa a reproduzir o mesmo programa que rodou ontem, e antes de ontem, e em todos os dias que vieram antes disso. Dispenza chama isso de hábito de ser você mesmo. E aqui está o problema: o hábito não é apenas comportamental, ele é bioquímico. Cada pensamento que você tem dispara uma cascata de neurotransmissores que o seu corpo aprende a esperar. Com o tempo, as células do seu corpo se tornam literalmente dependentes dessas substâncias químicas. Elas desenvolvem receptores extras para absorvê-las. Elas mudam sua estrutura para acomodá-las. Quando você tenta parar de sentir essas emoções, o corpo resiste, porque o corpo virou a mente. Pense em como isso funciona na prática. Você passa anos sentindo ansiedade. Não porque as situações que geram ansiedade continuam acontecendo, mas porque o seu corpo se tornou viciado na química da ansiedade. Ele começa a gerar pensamentos ansiosos, não como resposta a eventos reais, mas como uma demanda química. O corpo precisa da dose, e o cérebro obedece, fabricando cenários, interpretações e medos para justificar o que o corpo já está sentindo. Você não está pensando e então sentindo. Você está sentindo e então encontrando razões para pensar dessa forma. O cérebro funciona através de redes neurais que se fortalecem com a repetição. Cada vez que você pensa um pensamento, uma rede neural é ativada. Uma descarga elétrica percorre um caminho específico entre neurônios. Quanto mais você usa esse caminho, mais eficiente ele se torna. Mais rápido, mais automático, até o ponto em que ele dispara sem que você sequer perceba. Neurociência chama isso de Hebbiana. Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. E o dado mais importante que Dispenza documenta é este. O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência imaginada com suficiente intensidade emocional. Quando você revive uma memória dolorosa com toda a carga emocional que ela carrega, o seu cérebro produz as mesmas substâncias químicas que produziu no momento original. O corpo entra no mesmo estado de estresse. Os mesmos hormônios são liberados, os mesmos receptores são ativados. Você está recriando o passado dentro do seu corpo, no presente. E isso é o que prende a maioria das pessoas. Não são as circunstâncias externas, é a repetição interna, o loop, o arquivo que continua rodando. Dispenza documentou casos de pessoas com diagnósticos terminais, com doenças autoimunes severas, com condições que a medicina convencional havia declarado irreversíveis. Pessoas que passaram por um processo de mudança tão profunda que os marcadores biológicos da doença simplesmente desapareceram. Não gradualmente, em alguns casos de forma abrupta e mensurável. O que essas pessoas fizeram foi parar de ser quem elas eram, não metaforicamente, não no sentido de uma mudança de atitude. Elas pararam de pensar os mesmos pensamentos, de sentir as mesmas emoções, de reagir da mesma forma. Elas interromperam o arquivo. E ao fazer isso, elas mudaram a química do corpo, mudaram a sinalização celular, mudaram a expressão genética. A epigenética, o estudo de como o ambiente regula os genes, mostra que os genes não são um destino fixo. Eles são responsivos. Eles ligam e desligam em resposta a sinais químicos. E esses sinais químicos são em grande parte produzidos pelos seus pensamentos e emoções. Você tem mais controle sobre sua biologia do que qualquer escola jamais te ensinou. No estado meditativo profundo, o cérebro desacelera. Ele passa das ondas beta, associadas ao pensamento analítico e ao estresse cotidiano, para as ondas alfa, um estado de relaxamento focado. Em meditações mais profundas, para as ondas teta, o estado hipnagógico entre vigília e sono. É nesse estado que o subconsciente se torna acessível. As defesas baixam, a mente analítica para de filtrar, e é nesse estado que a reprogramação se torna possível.
Dispenza treina pessoas para construir uma nova versão de si mesmas no campo da imaginação, mas com uma condição específica: a emoção tem que ser real. Você não pode apenas visualizar, você tem que sentir no presente as emoções de quem já está vivendo a realidade que deseja. Gratidão antecipada, alegria real, a certeza de quem já chegou. Porque se você consegue fazer o seu corpo sentir essas emoções antes que o evento aconteça, você está dando ao cérebro um novo conjunto de sinais, uma nova química, novos padrões de ativação. E o que você repete, você se torna. As redes neurais antigas, privadas de ativação, começam a enfraquecer. As conexões se desfazem com o tempo por desuso, enquanto as novas redes, alimentadas pela repetição da visualização emocional, se fortalecem. O cérebro começa a operar diferente. O corpo recebe sinais diferentes. A forma como você percebe o mundo muda, porque o filtro através do qual você vê o mundo, que é a sua rede neural dominante, mudou. Você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que a sua mente antiga era incapaz de ver. Você começa a tomar decisões diferentes, porque o estado interno que guia as decisões é diferente. Você começa a atrair respostas diferentes das pessoas ao seu redor, porque a sua expressão não verbal, a sua postura, o seu tom, o seu campo de energia, tudo mudou. A pergunta que fica não é se isso é possível. A ciência já respondeu que é. A pergunta é se você está disposto a fazer o trabalho, a sentar em silêncio todos os dias, a construir deliberadamente uma nova identidade interna antes que qualquer evidência externa confirme que ela é real, a sustentar uma emoção sem uma razão concreta para senti-la. Isso exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a dar: desconforto consciente. Porque parar de ser quem você é significa passar por um período em que você não sabe mais quem é. E esse vazio é onde a maioria recua. O cérebro que criou seus problemas atuais não pode resolver esses problemas. Ele está programado para reproduzi-los, não para transcendê-los. Mas o cérebro que você pode construir, pode. A questão nunca foi se a mudança é possível. A questão sempre foi se você está disposto a parar de ser você mesmo para descobrir quem você pode se tornar.